do homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha ela aqui. Glória a Deus. Eu vou usar um texto no Evangelho de Mateus. Então, abra a sua Bíblia. Tem uns que não trazem a Bíblia, mas trazem o celular, não é? Com a Bíblia, lá nele. Glória a Deus. E se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. Glória a Deus. Para mim é uma alegria muito grande ministrar. Tenho diversos amigos aqui, não é? Dentre eles, o nosso pastor. Glória a Deus. E demais, após ele, os demais colegas aqui no púlpito e diversos aí embaixo. Glória a Deus. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é ministrar a palavra. Glória a Deus. Gosto muito mesmo. Hoje eu comecei a ler a Bíblia neste ano, no dia 1º de janeiro deste mês. Já estou no livro de Jó. Livro de Jó, porque esse ano eu quero ler mais vezes. Completei no dia 1º de janeiro, dia 31 de dezembro, do ano passado, a minha 138ª vez, lendo a palavra de Deus. Parece que eu sou o campeão, porque aonde eu vou pregar, eu prego no Brasil inteiro e fora, e eu pergunto principalmente quem tem mais tempo na igreja. Aí eu pergunto, quantas vezes o irmão já leu a Bíblia toda? Ou a irmã? Até hoje, o que mais leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, foi um irmão que leu 68 vezes. Eu falei para ele, perguntei para ele, eu disse, meu amigo, você está muito longe ainda. E se eu viver mais tempo, que parece que eu vou viver, não sei, isso é devido ao meu estado de saúde. Agora, ninguém sabe sobre a volta de Jesus, não é verdade? Mas se ele não vier, eu continuar aqui, eu vou ler muito mais ainda. Porque eu tenho uma predisposição muito grande. Quando eu aceitei a Jesus, eu era um adolescente, tinha 15 anos de idade. Estava caminhando para a fase juvenil. E naquela noite que eu aceitei a Jesus, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nem meus pais, nem os meus antepassados. Eu fui o primeiro a entrar numa igreja evangélica, com 15 anos, lá no Rio de Janeiro. Naquela noite bendita, eu estava com uma carteira de cigarro no bolso. Ninguém me conhecia, só o meu colega, que nós viemos juntos, ele era do mundo também. E naquela noite, quando o pastor quando o ministro, ele pregou e depois fez o apelo. E o meu colega do lado, que também não era crente, ele me convidou para a igreja. Eu pensei que era para a igreja católica, porque era onde eu ia só, e meus pais, todo mundo. E aí, quando eu entrei lá, eu falei, que Deus santos? Então, era diferente, completamente diferente. Aí, quando o pregador pregou, eu fiquei muito tomado por uma força sobrenatural, nunca tinha tido aquela experiência antes. O Senhor falou mesmo para o meu coração, para a minha vida. Aí, eu virei para o meu colega e disse para ele do lado, quando ele disse, se você deseja aceitar Jesus, levante a sua mão e venha à frente. Nem eu levantei, nem ele. Aí eu olhei para ele e disse, você vai levantar? Ele virou para mim e disse, você vai levantar? E ficou assim umas 10 vezes, um perguntando para o outro. Quando eu vi que ele não ia nem eu peguei no braço dele e levantei a mão dele. Só que a minha também foi. Sem saber, irmão, o que era isso. Ganhei a primeira alma para Jesus naquela. Foi muito bonito.
Aí quando o pastor, aquele ministro, bem escurinho, me lembro até hoje, parecia um africano. Africano negro mesmo, que você podia olhar para a testa dele e pentear o seu cabelo, porque brilhava, coisa muito linda. Aí ele disse, venha à frente. Aí nós viemos, éramos 7 agora, adolescentes, jovens, 7. Que atrás de mim e do meu colega vieram mais 5, e depois um bocado de gente adulta. A igreja era muito grande, e aí, quando ele levantou as mãos, literalmente, ele orando por nós, eu ouvi uma outra voz, já não era dele mais, nitidamente. A voz dizia assim, quando você sair daqui, pega esse maço de cigarro, estava no meu bolso, ninguém me conhecia, ali. Pega esse maço de cigarro, isso falando em português, claro, amasse e jogue fora. Assim mesmo. Eu não entendi quem é que estava falando, hoje eu entendo. Era o Espírito Santo, aleluia. Que a Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureçai os vossos corações. Aí, foi uma festa, quando terminou. Eu gosto de falar isso um pouco antes de pregar, de usar a palavra, para que alguém seja motivado hoje, porque hoje está diferente, quando terminamos de orar, e nós voltamos para o nosso lugar, em volta de mim tinha uns 50 jovens, muita gente. Depois eu fui descobrir que aquela igreja tinha 300 jovens. Aí uns 50 vieram, como é o seu nome? Onde você mora? Podemos lhe fazer uma visita? Aí, assim mesmo, eu fiquei motivado, e de repente um disse, você já tem, aí disse para mim, a Bíblia? Eu falei, não, eu nunca tinha pego numa Bíblia, nunca tinha lido uma Bíblia, não sabia nem o que era a Bíblia, porque quando eu ia para a igreja lá, para a missa, era em latim. Eu não entendia nem português, quase imagino latim. Uma vez eu perguntei para minha mãe assim, ô mãe, o que é que ele está dizendo ali, o padre? Ela disse, não sei também. Interessante, né? Antigamente era assim, a missa era em latim. E outra coisa, ninguém podia ter uma Bíblia. Só o sacerdote que podia ter a Bíblia. Era assim. Então, era proibido a gente ter, o leigo, ter uma Bíblia. Então, como eu nunca tinha pego, nem nunca tinha lido. Aí, o rapaz disse assim para mim, o irmão, o jovem, então, você quer uma Bíblia? Eu falei, eu quero ter uma Bíblia. Aí eu virei para ele e disse, tem um Pai Nosso aí? Ele disse, tem 2 lugares. Está vendo? Por isso que é bom conhecer a Bíblia. 2 lugares. Um em Mateus, outro em Lucas. Assim mesmo. Para mim, eu não sabia o que era isso. Aí, naquela noite, eu comprei a Bíblia, fui para casa, eu trabalhava no outro dia e estudava também. Trabalhava de dia e estudava de noite. Mas eu passei a noite toda lendo a Bíblia. Aí eu passei a ter gosto por ela. Por isso que eu leio todo dia, não passa um dia sem eu ler um trecho da Bíblia. Por isso que eu estou motivando você a ler mais a Bíblia. Quando saímos do culto assim, lá fora, tirei a carteira de cigarro do bolso, amassei, como disse aquela voz, amassei, joguei fora para nunca mais fumar. Glória a Deus. Deus me transformou, me libertou, me sarou de coisas que eu precisava e me deu muitas vitórias, e até hoje eu não me arrependo de ter entregue a minha vida para Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos então abrir a Bíblia, Mateus 26. Já que hoje é a ceia, eu vou usar um texto que fala na ceia. Glória a Deus. Capítulo 26 do Evangelho de Mateus, começando com o verso 26. Então é capítulo 26, começando com o verso 26, eu vou ler 5 versículos aqui, tá bom? Começando com o verso 26, que diz assim, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu
aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou seja, do pacto, novo pacto, que é derramado por muitos, não por todos, aqui no texto, mas por muitos, para remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, portanto, vinho, ou suco de uva. Não beberei, vou repetir, do verso de número 29, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Olha a expressão de novo, e ela está no grego, no original. De novo. Em outras palavras, quando nós chegamos no céu, eu vou me concentrar aqui nesse verso. Quando nós chegamos no céu, nós vamos ter, de acordo com o Apocalipse, uma grande boda. E nesta festa, porque a ceia é uma festa, a Páscoa é uma festa, Jesus, quando falou isso, estava no período da Páscoa, ele queria estabelecer a ceia. Então, como ele estava no meio dos judeus, e os judeus entendem essa linguagem, ele disse: então eu vou agora lançar o meu novo pacto, um novo testamento, já que o velho, nós estamos aqui nele, mas eu quero estabelecer um novo. E ele, neste período, nunca houve uma ceia no passado, essa foi a primeira. E ele cita que no céu nós vamos repeti-la. Ou seja, ele chama isso aqui de uma festa. E muitas pessoas, porque a gente viaja muito, lê muita Bíblia, e ministra, já se formou em tanta coisa, disso aqui, e etc. Muitas pessoas, às vezes, no estudo bíblico, perguntam sobre a realidade do céu, o que é que temos lá. E eu quero aproveitar essa ceia para abrir um pouco o véu do céu, que a Bíblia chama janela. O céu tem janela e tem porta. É o que a Bíblia diz. Alguém diz: mas isso é figurativo. Não interessa. Mas tem. Aí, Jesus, ele, nesta ceia, que foi a primeira e a última dele na terra, ele disse que lá nós vamos ter outra ceia. Naturalmente, quando a gente fala em céu, uma vez eu tive uma tese na área da teologia, e o meu professor, ele dizia assim que estava estupefato com certas coisas que eu dizia. Aí eu disse para ele: negativo ou positivo? Não, positivo, ótimo. Você está penetrando no véu. E aí, eu disse nessa tese, de 150 páginas, que existe uma fronteira. Porque Paulo, em Corinto, no capítulo 12 da segunda carta,
ele cita que há 3 céus. Como o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, também usa o plural, começando Deus abrindo a Bíblia para nós, lá consta que são céus. Então, Paulo diz que são 3. 2 palpáveis, 2 concretos, 2 físicos, porém um abstrato. E para você sair do físico e entrar no abstrato, que é o terceiro céu, existe uma fronteira ali que a Bíblia fala, que muita gente não percebe, porque você tem que pegar um microscópio. Lá o Hubble hoje, a maior potência lá em cima, para detectar as coisas no universo, ele usa o telescópio. Mas para você ter um conhecimento bíblico mais detalhado, mais profundo, mais lá embaixo, você tem que usar um microscópio. São detalhes que estão nesse livro divino, que a gente não enxerga de qualquer maneira. Por isso que eu pergunto a muita gente assim, você quantas vezes já leu a Bíblia? Eu faço isso a propósito. Porque existe um texto no livro de Atos, é uma pergunta de um diácono que agora era um evangelista, que trouxe uma cruzada poderosa na cidade de Samaria, sacudiu a cidade com milagres e maravilhas, e etc. Deus disse para ele, pare de fazer essa cruzada e vá para o deserto. E ele foi, diz a Bíblia, ele era obediente, e lá passava o eunuco da rainha. Ele era um tesoureiro lá da Etiópia, um homem intelectual, rico, inteligente. E Deus fala a Filipe, vai lá. Aí ele chega para perto desse homem, porque a carruagem vinha passando, e ele olhou, o homem lá estava lendo. Aí o homem parou a carruagem, ele chega perto, porque o Espírito Santo disse, chega-te a este carro. O Senhor falou com ele. Aí ele se aproxima e o homem está lendo o profeta Isaías. Ele disse, o que é que o senhor está lendo aí? Estou lendo o profeta. De onde é que o senhor vem? Estou vindo de Jerusalém e estou indo para a minha terra, a Etiópia. Se identificou e tal. Aí ele estava lendo o livro do profeta Isaías e então o evangelista Filipe disse, olhou assim, você entende o que você está lendo? Ele disse, como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Está vendo que interessante? Culto de doutrina, escola dominical, culto doméstico, Salmo 128, Deuteronômio, tudo isso tem isso aí. Aí quando ele disse, como eu vou entender? Ele estava só lendo. Como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explicou? Ele, opa, isso é comigo mesmo. Se eu deixo, suba aqui, senta aqui no meu lado. Saia do sol. Tá bom. E ele começou a explicar aquele homem. A explicação foi tão poderosa que o homem disse, espera aí, então eu tenho que aceitar Jesus? Sim, o senhor, para entrar no céu o senhor precisa. Então como é que eu faço? Levanta a sua mão, sei lá, eu estou usando isso aí. Ele disse sim. E o que é que eu tenho que fazer mais? Olha, você precisa ser batizado. Que está escrito em Marcos. Já tinha sido dito isto. Quem crê e for batizado será salvo. E ele tinha aquilo já, dado pelos apóstolos. Tá bom. Então ele disse, então eu tenho que ser batizado? Como é que é isso? Não, isso aí é você ir para o rio, entendeu? E vou imergir você, mas não tem nenhum rio por aqui, vamos procurar um. E acharam um. Eu não sei se Deus fez aquele rio naquela hora, ou se já existia. Mas acharam um. Ele foi batizado. Você está vendo?
Aí eu disse isso na minha tese. Então você vai entrar no céu, sair do mundo concreto, palpável, visto a olho nu, e vai entrar num outro céu, que é o terceiro, onde é invisível aos olhos dos seres humanos. Mas para você chegar lá, diz a Bíblia, existe uma fronteira. Eu conheço o mundo inteiro, o Brasil todo também. E eu sei o que é fronteira. Você tem que ter um passaporte para passar para outra fronteira, ou então a sua carteira de identidade, quando é aqui perto, de um país para outro. Para entrar no céu é a mesma coisa. Tudo isso é inspiração. Só existem dois tipos de inspirações. Dois. Um é a divina e a outra é a maligna. Só tem esses dois tipos de inspirações. Quando o maligno, que dá a inspiração maligna, diz, pegue, vá, compra uma carteira de cigarro e vai fumar. Compra um litro de bebida e vai beber. Vá para a boate. Vá para as drogas. Isso é tudo inspiração maligna. Deus nunca inspira ninguém para isso. Essa é maligna. Tudo que não presta. Eu já tenho ganho um bocado de almas para Jesus assim, informando isso. Uma vez fui para o médico. Ele disse para mim, eu não consigo, reverendo, não consigo deixar de fumar. Uma coisa tão simples. Uma coisinha desse tamanho. Está vendo? Apesar de ser um médico que dizia, não fume. É prejudicial à saúde. Traz câncer. Traz doenças incríveis. Maléficas. Mas ele com cigarro. Ele, doutor, eu vou lhe explicar como é que se deixa de fumar. Porque eu deixei. Como é isso? Aceitando a Jesus como Salvador. Pronto. Ele disse, como é isso? Foi a mesma coisa que esse homem disse. Como é que... Aí Filipe disse, como é que você vai... Né? Ele me disse, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Por isso que a igreja tem que fazer isso que o senhor disse. Tem que sair pelas madrugadas. Tem que sair pelas ruas. Pelas praças, que as igrejas não estão fazendo quase mais isso. E levar a alma para Jesus. Um dia desse eu fui sozinho para Afonso Pena. Sozinho, com a minha Bíblia. Fui no pipoqueiro, de cara assim, de pipoqueiro lá. Eu disse, ilustre, o senhor já ouviu falar de Jesus? Ele olhou para mim e disse assim, o senhor não é o pastor Hermes? Me conheceu logo assim de cara. Falei, pai, senhor, irmão, não é o senhor que eu quero, não. Aí tinha um sentado no banco lá, e eu fui lá. Eu disse, boa tarde. Ele me assustado assim comigo. Eu estava normal, não estava com terno, não. É roupa simples assim para evangelizar. Nem me identifiquei de nada. Sentei com ele e foi a mesma pergunta que eu fiz para o pipoqueiro. Você já ouviu falar de Jesus? Ele deu um pigarro assim. Eu falei, isso não sabe o que é isso. Eu não estou falando de um Jesus da universidade. Histórico. Estou falando de um Jesus salvador. Que liberta a pessoa dos seus pecados, dos seus vícios. E o transporta para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Eu gosto da expressão de Jesus, quando ele usa o verbo ter, no presente indicativo, ele diz assim, quem crê em mim, tem a vida eterna. Olha que coisa. Você começa a ter a vida eterna quando você aceita Jesus. Ela passa a ser eterna. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Tá bom. Aí então, no texto de Jesus, eu acho maravilhoso. Então, nesses minutos que eu tenho, deixa eu falar um pouco sobre o lugar que a gente vai, já que nós estamos na ceia, e Jesus disse que a gente vai ter a ceia lá. Então, deixa eu falar um pouco sobre lá dentro. O que é que tem lá dentro? Aonde nós vamos? É o que a Bíblia diz, eu não vou usar nada fora da Bíblia. Porque muita gente não sabe, não obstante estar aqui na igreja, nos cultos, mas não sabe o que é que tem lá dentro do lugar onde a igreja vai viver eternamente. Então, tem uma fronteira, quando você sai do universo, nós estamos
numa galáxia, não é? Já foi detectado 126 bilhões de galáxias. Está catalogado, isso não é uma falácia. Não é um engodo. Está detectado e está catalogado. 126 bilhões de galáxias no universo. Já foi detectado, mas tem mais, é claro. Agora, cada galáxia, o mínimo que tem, é o que a nossa tem. Nós estamos na Via Láctea. E essa Via Láctea, segundo os cientistas e as descobertas, temos entre 200 a 400 bilhões de estrelas, só dentro da nossa. Agora, tem galáxia, tem trilhões de estrelas dentro dela. Agora, pega a sua máquina de calcular, entendeu? E somente calcule. 126 bilhões de galáxias, vezes 400 bilhões, vezes trilhões, vezes vai. 126 bilhões de vezes. Vai estourar na sua mão. A sua máquina de calcular. Não tem jeito, não cabe. Entendeu? Aí você vai, peraí, Paulo fala no terceiro céu, então eu vou sair da primeira, já saí. Onde nós temos os pássaros voando, esse é o primeiro céu. Depois o segundo, onde estão as constelações. No Salmo 147, diz que Deus conhece todas elas por nome. Dê um glória a Deus por isso, amém? Isso é o nosso Deus, irmãos. Que é isso? Então ele não pode arrancar dentro de nós uma doença. Ele não pode abrir uma porta de emprego quando você ora. Olha que Deus nós temos, Ele está dentro de nós, diz a Bíblia, que Jesus falou que o Espírito Santo viria e faria em nós morada, glória a Deus. Ele está aqui dentro, ó. Meu Jesus, que coisa maravilhosa. Aí você diz, agora eu vou para o céu, tá, vai? Então vamos passar primeiro por uma fronteira. Porque a Bíblia diz que nem carne e sangue, entendeu? Herda o reino de Deus. Então você não passa. Chega na fronteira, você tem que voltar. Se der tempo, talvez não dê mais. E uma das coisas que eu acho lindo na expressão do profeta Isaías é que chama Deus de o Pai da eternidade. A eternidade é o nome da fronteira que você tem que passar. E é citado que Deus, ou Cristo, Jesus, é o Pai da eternidade. Olha, se Ele é o Pai da eternidade, foi Ele quem criou a eternidade. E se Ele criou a eternidade, Ele é antes dela. Meu Deus, como é que você vai entender um negócio desse? Olha aqui, irmãos. Aí você, para chegar lá, existe um processo bíblico chamado de arrebatamento da igreja. Porque quem morreu antes vai esperar. Porque nós somos triunidades, nós somos só uma unidade, nós somos triunidades. Como Deus também é triuno. Deus é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. E quando a gente fala nisso, espera aí, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sim, então quantos deuses são? Um. Espera aí, pastor. Jesus não é Deus? É. Deus não é Deus? É. O Espírito Santo não é Deus? É. Só que não são três deuses. É um só, em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você diz, mas não entendo isso, então pegue um ovo. Pegue um ovo. Pegue um ovo. Suponhamos que seja um ovo. Não é, mas suponhamos. Aí eu mostro assim, aqui nós temos um ovo. Sim, tá, mas eu tenho nas minhas mãos 3 substâncias. Mas é um ovo só. Não são 3 ovos. Um com 3 substâncias. Casca, clara e gema. Deus também, você não pode dizer, nós temos 3 deuses. Temos Jesus, temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 deuses. Não, é um só. Lembra que Jesus falou? Eu e o Pai somos um.
Só que são 3 pessoas. E interessante, obreiro do Senhor, igreja amada, que nenhum entra no campo do outro. Deus cria, esse é o Pai. Deus Filho redime. E Deus Espírito Santo santifica. Cada um está no seu campo. Se você pegar a Bíblia, nenhum entra no campo do outro. Porque os 3 trabalham tão juntos que você não enxerga. Só enxerga um. Na terra, tudo é o Pai. Jesus nunca dizia eu. Ele dizia o Pai. O Pai. Sempre era o Pai, era o Pai, o Pai. Se você, presta atenção, se você orar e dizer assim, glória ao Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele não aceita. Ele passa para Jesus. Preste bem atenção. É verdade que quando Deus cria o universo, o mundo, Gênesis 1, no princípio criou Deus. Ali não está no singular, não. Ali está no plural. Esse Deus está escrito no hebraico Elohim. Não está Elohá. Porque isso, Elohá, é singular. Mas está Elohim. No princípio criou Deus, esse Elohim. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Na criação. É muito bonito quando você diz assim, glória a Deus. Que é o que você escuta na igreja. Normalmente é isso. Glória a Deus. Sabe o que você está dizendo? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eles são tão juntos, tão unidos, que você não vê nada separado. Isso é só na terra. É uma confusão enorme na terra. Por isso que quando o homem e a mulher casam, são 2 jovens opostos. A Bíblia diz, ambos serão uma só. Mas isso tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo. Tá bom. Aí você passa a fronteira da eternidade. Você já está no 3º céu. Quando você chegar no céu, a primeira coisa que você vai ver lá, como uma das 7, eu chamo de 7 maravilhas do céu, porque nós temos as 7 maravilhas do mundo. Ou seja, as 7 coisas principais que você vai ver no céu. Quando você passar a fronteira da eternidade. Porque você sai do mundo visível e entra no mundo invisível. Você sai do mundo concreto e você entra no mundo que não é concreto, não é palpável. Sai do mundo natural e entra do sobrenatural. Por isso que as pessoas não entendem porque Moisés conseguiu, apesar de estar no seu corpo, no topo do Monte Sinai, ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Isso é impossível, cientificamente falando. Sem comer, o homem aguenta viver 56 dias. 56. Sem comer. Coisas sólidas. Ele aguenta, o homem mais forte ou a mulher mais forte. Não passa daí. Mas sem ingerir líquidos, não. Apenas 8 dias. Ninguém consegue chegar no 9º dia. Por causa dos nossos 2 rins. E assim por diante. Agora veja aqui. Moisés ficou, diz a Bíblia, no topo do Monte Sinai, em jejum total. 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz sem comer e sem beber. Você diz, como é isso? É que ele saiu do mundo natural e entrou no mundo sobrenatural. Deus faz isso com o ser humano. Ele sustenta ele até aonde ele quiser sustentar. E faz coisas incríveis, como disse Jó. Coisas incríveis, Deus faz. Então você eleve hoje, nessa ceia, nesse culto lindo, a sua fé. Bote ela nesse Deus, você vai ver coisas incríveis acontecer. Olha aí, irmãos. 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Pasmem os senhores.
Pasmem os irmãos e irmãs. Quando ele desce do monte, vocês sabem da história. O povo estava na idolatria, naquele bezerro lá. Ele quebra as 2 tábuas da lei. Ele olha assim, não é possível um negócio desse. Vocês viram tantos milagres, como é que vocês estão assim? Num bezerro isso aí, vocês, quem foi Arão? Como é que é esse negócio? Arão ficou tremendo, disse, irmão dele, mas substituindo ele, na ausência do presidente, assume o vice. Isso é estatutário. E ele era vice. Agora assumiu, estava com o lugar do presidente. E ele disse, como é que é isso? Ele disse, não, senhor, me perdoe, me desculpe, não foi eu. O que é que foi? O povo, você sabe como esse povo é rebelde, não sei o que, começou com coisa. Mas aquele povo que tinha feito aquilo, porque a maioria não. A maioria estava bem direito lá, não estava no meio daquelas danças, né, aquela adoração àquele ídolo. Aí você sabe o que ele fez? Quebrou. Você sabe a história? Depois voltou ao topo do monte. E ainda ficou mais 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Dê um glória a Deus por isso, né? Esse Deus nos sustenta. Não é a comida. Jesus disse para a mulher samaritana lá, quando os discípulos voltaram, será que alguém deu comida para ele, ou deu água, ou deu não sei o quê, e etc. Ela disse, eu tenho uma comida a comer, que vocês não conhecem. Tem coisa de incrível. Então a primeira coisa, que quando a gente entrar no céu, a igreja entrar no céu, o povo de Deus entrar no céu, o crente entrar no céu, a primeira coisa que ele vai ver lá, foi aquele que disse, eu vou beber convosco outra vez, do reino de meu Pai. O que disse isso, que eu acabei de ler aqui, é a primeira coisa que a igreja vai contemplar. É esse Salvador que muita gente chega a dizer, eu gostaria de vê-lo, ou como eu gostaria de contemplá-lo. Foi o meu Salvador, que foi ao topo da cruz, do Calvário, e me redimiu. Tem um hino que fala assim, eu quero ver mamãe e estar com ela no jardim. Eu quero ver o paço celestial. Eu quero ver o rio e o lindo campo do Senhor. Primeiro, eu quero ver meu Salvador. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma boa vontade do mundo de vê-lo. Eu já o vi uma vez, quando ele me sarou, em 1970. Eu estava moribundo, morrendo, desenganado pela medicina. E ele entrou no meu quarto. Eu o vi com os meus olhos. Eu estava lendo a Bíblia. Quando ele entrou e me chamou pelo meu nome, fez assim com a mão. Foram 25 minutos mais ou menos. Eu queria falar, mas a minha voz não saía. Então meu coração falava com ele. Eu via ele e ouvia a voz dele falando comigo. Mas eu queria falar, mas não conseguia. O meu coração falava com ele. No finalzinho desses minutos, ele fez assim com a mão. Foi aí que eu vi. Numa universidade da Inglaterra, eu defendi lá também a tese. Aí eu disse para o doutor, que era um dos nossos professores, eu falei para ele, doutor, não leve a mal eu dizer isso, o senhor precisa de ter uma experiência com Jesus. Que é uma coisa que ele estava me dizendo. Aí eu vi, quando Jesus fez assim com a mão para mim, eu olhei para a mão dele, eu vi o sinal aqui. Eu não vi aqui. Desculpe quem estuda teologia profunda, que fica dizendo que é. Mas no hebraico aqui é mão também. Não é, claro que é. Mas ele foi furado aqui. Aqui. Por que ele foi furado aqui? Dizem alguns teólogos que ele foi furado aqui, porque aqui não tem ossos. São nervos, tendões. Então, quando se levantasse Jesus na cruz, ele morreria, eu cairia dali. Então, não foi aqui. Alguns deles falam, foi aqui. Eu digo, não, foi aqui. Primeiro, eu vi. Segundo, porque
João 3,16, a gente diz que é o coração da Bíblia. Diz que Deus, esse é o Pai, amou o mundo, nós, de tal maneira que deu o seu Filho único. Veja bem, ora, se Deus deu o seu Filho, era um presente para o mundo, era um presente para nós. Agora, esse presente que João falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava na cruz, cravado, então ele era o Cordeiro. Quem estava oferecendo era o próprio Deus, Pai. Então ele era o sumo sacerdote. Ele era o que estava oferecendo a ovelha. Como o Isaías diz, ovelha muda. A cruz que ele estava pregado era o altar do sacrifício. Então está o cordeiro no altar e o sacerdote oferecendo ele. Então ele não podia cair. Preste, irmão, atenção. Se você ler a Torá, os 5 livros de Moisés, você vai ver que quando o sacerdote oferecia o cordeiro no altar, se caísse uma mão, uma parte da perna, sabe o que ele fazia? Não oferecia. Ele pegava a mão e botava de volta no altar. Ou a perna, botava de volta. Tem que estar no altar para ser oferecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Ele merece uma salva de palmas, merece não? Aleluia, glória a Deus. Oh, que coisa maravilhosa. Aleluia! Glória a Deus. Então, a primeira coisa que você vai ver, igreja, lá dentro, é a pessoa que se sacrificou para resgatar você. Jesus. Diga, Jesus. Olha que nome, hein? Diga mais uma vez. Jesus. Parece que é o fé aumenta, não aumenta? A Bíblia diz, fala que existe 3 tipos de fé. 3. A pequena, a média e a grande. Na doutrina de Paulo, ainda diz, a fé cresce. Enquanto você está me ouvindo aqui, a fé vai crescendo em você. Por isso que muita gente recebe um milagre no culto. Vai ouvindo os cânticos, os louvores, a comunicação, o amor fraternal, a pregação. Daqui a pouco vai aumentando a fé. Aí ele está pronto para receber o milagre que veio buscar. Aleluia! A fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Tá bom. Jesus falou, Pedro, homem de pequena ou de pouca fé. Então tem pessoa que tem fé pequena. Mas Jesus falou para aquela mulher, mulher, grande é a tua fé. Aí Paulo lá na frente na doutrina diz, a fé cresce. E você pode ter pequena, média, grande, seja o que for, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Então ouça a palavra, abra bem os ouvidos. Nada de banheiro, nada de sair, 2 horas de culto, porque coisa maravilhosa. Não saia. Se você puder, fique aqui. Entendeu? Porque aqui a fé cresce. Amém. Olha, irmãos. Então, a primeira coisa das 7 que nós vamos ver é a pessoa de Jesus. Mas a segunda, diz a Bíblia, é o rio da vida. Essa é a segunda maravilha do céu. O rio da vida. Deixa eu dizer uma coisa que talvez você nunca escutou. Não sei. Pode ser que alguém aqui nunca escutou. Não existe água no inferno. Não existe. Lembra daquele homem da parábola? Ah, meu Deus, lá no inferno, morreu aqui, fechou os olhos, abriu, já estava na eternidade. Aonde? No inferno, no sofrimento. Aí quando estou lá, ele está lá assim,
olhou para cima e viu Deus. Agora ele podia ver. No mundo ele não podia ver Deus. Mas agora na eternidade ele já pode. Aí ele ouviu, chamou ele de pai Abraão. E conheceu uma pessoa que estava do lado do pai Abraão, que ele conheceu, era vizinho dele, morava por ali. Só que esse homem, ele não prestava assistência social, ele não ia na igreja, ele não lia a Bíblia, não estava na sinagoga, você não encontra ele em nenhum desse lugar, entendeu? Era aquela pessoa orgulhosa, rica, mas não quer saber de assistir ninguém, nenhum pobre, nem viúva, nem órfão, nem essas coisas. Ele morre e vê aquele, aí tá, olha lá. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele abre a boca no inferno, irmão. Bota a língua para fora, a língua para fora. E olha para Deus e diz, pai Abraão, ou Deus, com a língua para fora. Molhe a minha língua na versão, ou seja, no original grego. Está lá, eu leio o original grego, eu sei grego. Lá consta que ele diz assim, Deus, com a língua para fora, pingue na minha língua, pelo menos uma gota d'água. É um pingo. Você diz por quê? Porque uma gota d'água no inferno faz uma grande diferença. Ele não pediu um copo de água. Ele não pediu uma bacia de água. Ele não podia pedir um balde de água. Ele não pediu um poço de água. Não, ele pediu uma gota. Porque ele mesmo disse, eu estou em grande tormento. Não existe água no inferno. Mas se você, igreja, permanecer fiel, quando chegar no céu, tem um rio da vida jorrando. Alguém perguntou, mas para que aquilo? Para enfeitar o céu? Não. Nós vamos ter muita surpresa lá. Principalmente quem não lê a Bíblia. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21, 22, que as águas desse rio são claras como cristal. É transparente, é pura. Não é como esse rio Tietê ali em São Paulo. Você já pensou? Não tem nem peixe ali. Porque não existe vida lá. Mas no céu, quando você chegar lá, você vai ser. A primeira coisa é o autor da vida, glória a Deus. Aí depois você vai ver o rio da vida que vai estar à sua disposição. Aleluia. Lembra o que Jesus falou? Ele falou uma vez, vinde a mim. E bebei. Falou para a mulher samaritana, quem beber dessa água sempre vai ter sede. Mas a água que eu lhe der, essa é a água da vida, irmão. É tanto que Jesus falou em Apocalipse, que quem tem sede, venha a mim e beba. Ele falou no ministério público dele também. Aquela água do rio da vida é para você, para o crente, só para ele, o perdido não vai ter essa oportunidade. Porque as horas se avançam, diz a Bíblia que nós vamos ter também lá, além do rio da vida, nós vamos ter a árvore da vida. Era para nos alimentar. Tem pessoas que pensam que no céu nós vamos ser um vapor. Não. Nós vamos ser um espírito. Não. Por que esse corpo nosso, na ressurreição, vai ter que receber de volta a alma e o espírito? Por quê? Porque nós vamos precisar desse corpo lá, só que incorruptível. Ninguém vai ficar mais doente. Ninguém vai sofrer mais dano. Não vai precisar ir na farmácia mais. No hospital. Meu Deus, eu não preciso disso. Além disso, nós vamos ter no céu também o livro da vida. Mesma coisa daqui. Irmão, tudo que acontece aqui é inspiração divina. A pessoa que ninguém faz uma cidade fora de um rio, sempre procura um rio para poder fundar uma cidade. Porque isso é inspiração divina. Porque no céu é assim. Então, tudo que nós temos aqui, quer ver uma coisa interessante? O púlpito aqui, ó. Olha lá. O púlpito não se mistura com a nave.
embaixo. Por quê? Tudo é inspiração isso aqui. Por que que está o púlpito ali eu pregando no centro? Aqui. Por que nós temos obreiros aqui? Não bota um membro aqui em cima. Tudo isso é inspiração. Porque no céu é assim. Então, quando um pastor, principalmente o líder da igreja, fala certas coisas, as pessoas concordam, porque é a inspiração. Entendeu? Aí nós vamos ter o livro da vida. O que é isso? Porque quando a gente nasce, o nosso pai, a nossa mãe, um deles, vai logo registrar a gente lá no livro, no cartório. Por quê? Porque se perder qualquer documento, qualquer coisa, vai lá e o nome nosso está registrado lá, o nome da gente. No céu é a mesma coisa. Assim que você aceita Jesus, o seu nome passa a estar escrito no livro da vida. Ele não vai perguntar se você é João, se você é Francisco, se você é Tomé, se você é Bartolomeu, se você trabalhou em tal lugar, não sei o quê, nada disso. O que ele vai fazer quando chegar lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se o seu nome está escrito. Apocalipse diz, se não tiver escrito, a pessoa será lançada aonde? No lago de fogo. Pensou? Ou seja, vai ser vizinho de Satanás. Imagine. Vai morar junto com ele. Só que não vai ouvir nada dele não, porque ele também vai ficar gemendo lá. Choro e ranger de dentes, Jesus falou, no inferno. A quinta coisa também que eu já te coloquei aqui, é a coroa da vida, que você vai contemplar. Tudo vida. Às vezes um irmão aqui, pastor, que não dá muita atenção, as pessoas não dão muita atenção por ela, talvez ganhe a coroa melhor do que a nossa. Só que ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Ah, porque ganhou mais do que eu. Isso é aqui na terra. Que brilha mais do que eu. Não sei o quê. Aqui é aqui. Lá não tem isso, não. Como diz o hino, não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi, tchau. Não há tribulação. O seu nome está escrito no livro da vida, você tem certeza? É a minha pergunta. A sexta que eu coloquei aqui são as hostes angelicais, que você vai ver como uma das maravilhas do céu. Você vai ver cada um no seu lugar. Nós temos, aqui, ó, em ordem, nós temos 24 anciões, ou anciãos, pode usar os dois lados, 24. Depois tem 4 animais, tudo em ordem, isso dentro do gabinete de Deus. Esse é o terceiro céu. Então nós temos anciões, são 24. Nós temos 4 animais, que representam os 4 evangelhos que nós temos. Isso não é à toa que nós não temos 5 evangelhos, nem 6, nem 10, nem 3. Nós temos 4, porque isso tudo é inspiração. Aí, no caso divina, aí nós temos, voltando de 24 anciões, 4 animais, aí depois nós temos as hostes angelicais. Serafins, que é a mais alta, querubins, arcanjos e anjos. Tudo no gabinete de Deus. Do jeito que a gente está aqui, ó. Mas cada um no seu lugar, porque Deus é muito organizado. Glória a Deus. Não seja desorganizado, não. Cuidado na sua casa. Tem gente que a gente não, mas vai lá, o sapato está na sala. Não. Em cima do sofá. Também não. Eu já critiquei um casal que ela disse, eu não quero mais o meu marido. Eu era o último que ela foi psicólogo, foi conselheiros, foi disso, e o último era o pastor. E era eu, pastor Hermes. Vamos clinicá-lo. Só que eu não cliniquei nenhum dos dois na área da psicologia. Cliniquei na área teológica. Como sacerdote. Como conselheiro bíblico. Aí sabe o que ela me disse na frente do marido? Meu marido chegou. Abriu a porta, eu estava esperando ele. Eu já tinha colocado a toalha para tomar banho, já tinha preparado o jantar, estava chegando do trabalho. Aí ele entrou, nós abraçamos, dei um beijo nele, ele outro em mim, e ele sentou do sofá. Todo suado e todo. Sentou do sofá e tirou o sapato. Ela contando, na frente dele. Tirou o sapato assim e puxou a meia, e a meia ficou agarrada na parede.
Agora, isso, queridos irmãos, era a última gota d'água naquele casamento. Insuportável. Quando você chegar no céu, você vai ver que Deus é muito organizado. Nele, você pode confiar. Ele nunca vai te decepcionar, nunca. E quando você chegar lá no céu, você vai ver como é isso, é a coisa mais linda do mundo. Viu? Finalmente, no céu. É uma das coisas que eu costumo dizer, e eu vou terminar. As pessoas perguntam assim, nós vamos nos conhecer no céu? É uma pergunta que muita gente faz. Eu digo, vamos ver um texto que tem no Novo Testamento. É no capítulo 17 de Mateus. Jesus chama 3 dos 12 apóstolos. Ele gostava mais de levar esses 3 em determinadas áreas. Ele é assim. Tem pessoas que ele dá preferência para determinadas coisas. Não é no geral, mas em determinada coisa. Tem pessoas que ele confia mais. Deus. Que ele já estudou aquela pessoa, ele sabe. Ele tem atributos que pode ver isso, que nós não temos. Aí ele chama 3. Chama Pedro, Tiago e João. Eu quero mostrar para vocês como eu era antes de vir resgatar os homens. E ele vai para o monte. Eu já estive lá, andei várias vezes, de vez em quando eu vou. Lá, vou orar, vou pesquisar, vou fazer meus estudos. Principalmente em Jerusalém. Aí ele, num daqueles montes, ele leva esses 3, e a Bíblia se transfigura. Ou seja, ele sai do mundo físico e entra no mundo abstrato, como ele era antes. E os discípulos ficam pasmados, puxa vida, quando eles estão assim pasmados de ver Jesus em glória, transfigurado. Pedro olha assim e diz, Senhor, deixa eu falar, eu quero falar. Ele gostava de falar demais, aquele homem. Eu quero ver, quando chegar no céu, um dos que eu quero ver. Primeiro, depois de Jesus, eu quero ver o apóstolo Paulo. Se Jesus deixar. Eu vou dizer para ele, eu quero ver aquele baixinho, feio. A história diz que Paulo era feio igual um tumor. Viu? É tão feio que as mulheres nas bolsas não queriam casar com ele. Ele teve que viver o tempo todo sem. Depois que ele se converteu, né? Vocês sabem da história, é muito feio. Só que tem uma coisa, ele era tão feio que se ele tirasse a roupa dele, ficasse de bermuda, você ia ver no corpo dele 195 marcas de azorrague. Fundo assim, ossos quebrados. E ele diz isso numa das cartas dele, 5 quarentenas de açoite menos 1 eu recebi. São 195 batidas de chumbo no corpo dele por causa de Jesus. Mas nunca você vê Paulo voltar atrás. Ele foi tão salvo, foi tão convicto da salvação dele, que ele escreve para Timóteo, assim que ele vai morrer, vai para a guilhotina em Roma. Ele escreve para seu filho Timóteo e diz, Timóteo, ouça meu filho, combati o bom combate, acabei a carreira, porém, guardei a fé. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Guarde a sua fé. Não esqueça que um dia você vai estar nesse lugar para sempre com o Senhor. Abaixe a sua cabeça, Pai. Não tem coisa mais preciosa do que dizer-te muito obrigado. Obrigado pela salvação que o Senhor me outorgou.
que o Senhor mandou esse presente para nós, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado aqui, Senhor, por cada pastor, por cada ancião, cada diácono, cada presbítero, cada evangelista, cada músico, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aqui resgatado e resgatada pelo precioso sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, que ao ingerirmos, Senhor, participarmos do pão e do cálice, esta noite, possamos ter uma nova visão do Teu reino, e possamos alicerçar mais a nossa fé em Ti, ela seja inabalável. Toque em pessoa, Senhor, quando a pessoa, alguém aqui doente, for participar desse novo pacto, deste pão que simboliza o corpo de Jesus e do cálice que simboliza o sangue de Jesus, que quando essa pessoa aqui, esse crente em Ti, nesta noite começar a ingerir e finalizar, possa sentir-se curado, livre da dor, do sofrimento, da agonia que está passando, Pai. Que caiam por terra estas portas fechadas e elas se abram a porta do emprego, da saúde, da prosperidade, da graça, da comunhão contigo, com a igreja. Assim haja um avivamento e um reavivamento entre nós. E ao sairmos daqui desse templo, Senhor, nessa noite, possamos abalar esta cidade, aleluia, com a nossa fé viva em Ti. Lumica mandareva chebias. Tá no remandere cantrovas. Aleluia, enche a tua igreja do teu Espírito Santo, renova os que já são batizados com o Espírito Santo, dando-lhe línguas estranhas, mistérios a falar, esta comunhão em línguas contigo, e aviva cada um de nós. Aleluia, derramanda cantomnibia. Aleluia, bendito seja o teu nome para sempre e sempre e sempre. Cante comigo.